Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre advocacia consumerista e como se posicionar e como prospectar clientes nessa área. Nossa convidada de hoje é a Raíssa Zafalão. Ela já deve estar entrando aqui. Eu vou enviar o convite aqui para ela já. Só um minutinho. Pronto. Encaminha essa live para aquele colega da advocacia consumerista também. Raíssa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tô ótimo. Júlia, só comenta o tema da live que eu já fixo aqui. Raíssa, é uma satisfação muito grande ter você aqui no perfil da CAP, tá? Pra gente falar desse assunto que você gosta tanto, que a gente gosta tanto. Tem bastante cliente aqui que atua na área consumerista. E seja bem-vinda. Primeiramente, eu vou deixar então você se apresentar. Quem você é, de onde que você fala, quanto tempo Certo, você já está na advocacia consumerista. Fale um pouquinho de você antes. perfeito. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite para estar participando aqui. A CAP realmente está todos os dias presente na minha vida, não tem nem o que eu falar sobre a CAP. Meu nome, para quem não me conhece, é Raíssa Zafalão. Eu sou de Apucarana, Paraná. Atuo com demandas de consumo e hoje sou mentora de advogados que estão iniciando e têm uma certa dificuldade com estratégias de prospecção, precificação, para que eles consigam realmente perder esse medo do início, né, da vida na advocacia. Show, show de bola. Então vamos às perguntas, vamos ao tema central aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho quais são hoje os principais serviços, as principais soluções jurídicas dentro da área consumerista. Certo. Na verdade, eu falo que o advogado que pensa que o direito do consumidor ele é pequeno, que ele é muito limitado, ele está enganado. Porque nós temos tantas opções, tantas oportunidades, seja para atuação judicial ou como atuação administrativa perante os órgãos públicos ou para análise contratual. Então, eu falo que o direito do consumidor ele te abre portas, porque você consegue atuar tanto para o fornecedor quanto para o consumidor, desde o preventivo para o judicial também. Então, é um leque de opções muito grande. Show. Existe uma grande concorrência na área consumerista hoje, pensando em outros advogados, outros pares. Já ouvi muito assim que consumidor é coisa de quem está no início da carreira. É verdade? Não é? É uma coisa que dá para ter longo prazo, uma área que dá para ter longo prazo? Sim, eu falo que é a área de início de carreira, sim, porque é assim que você sai da faculdade, é a demanda que você tem maior acesso, porque todos os seus familiares, eles querem tirar uma dúvida e todo mundo tem um problema de direito do consumidor. Você tem um problema de direito do consumidor, porque tudo envolve direito do consumidor. E aí sim é uma porta de entrada para o advogado. Tem concorrência? Obviamente tem, porque teoricamente, na cabeça da maioria dos advogados, é uma área que todo mundo consegue atuar. Só que, na verdade, não é muito bem assim. A atuação é. Nós podemos atuar com qualquer área, na verdade, né? Mas se você se especializa naquilo, você consegue se consolidar. Hoje eu atuo com o direito do consumidor. Foi a área de atuação, porta de entrada, pós-formada, mas hoje eu me consolidei e é uma das áreas que 90% das minhas demandas são relacionadas a demandas de consumo. Show, show de bola. Me conta um pouquinho mais. Como é que deve ser a comunicação de um advogado da área consumerista? Uhum. Na verdade, o cliente do direito do consumidor, do advogado consumerista, ele busca uma explicação fácil. Na verdade, quando a gente fala de direito do consumidor, o cliente ele entra na internet, já busca no Google uma resposta para o problema dele. Então, quando ele busca um advogado, ele já está ciente, aparentemente, dos direitos dele. Então, eu falo que a nossa comunicação ela tem que ser muito assertiva. Nosso objetivo, na verdade, é explicar efetivamente quais são os problemas que ele está enfrentando e principalmente as soluções que a gente consegue encontrar para esse problema dele de uma forma simples. Porque quando ele chega com um problema, ele já está exausto de ter aquele problema ou porque está cansado que tentou solucionar esses problemas e não conseguiu.
Então eu falo que a melhor forma de você comunicar com ele é sempre você ser muito transparente, deixar ele ciente de quais são as expectativas dele, se está num patamar correto, se ele tem que se situar de uma forma melhor, mas é sempre você sendo muito cortês e dizendo corretamente, de uma forma sucinta e clara para o seu cliente, sem juridiquês, que é isso que ele busca, né? Excelente. Hoje, pensando no offline, você acha que tem alguma estratégia específica de prospecção a frequentar determinados lugares que pode ser aplicado na área consumerista? Então, antigamente a gente tinha muito aquela estratégia, né? O advogado do previdenciário, ele tinha um escritório, por exemplo, perto do INSS, porque era uma estratégia de estar sempre por perto das pessoas que passam por ali, entendeu? Então, Uhum. sai jogando uns cartão na rua ali para poder, vai que alguém procura, né? Sim. Tem esse tipo de situação. Exemplo, vou no escritório na frente do Procon. Existe esse tipo de coisa hoje ou não? Isso aí já funcionou no passado, mas não funciona mais hoje. Eu não visualizo mais isso como uma forma de prospecção, até porque o cliente hoje, mesmo no offline, ele vai pelo boca a boca. Então, o fato de você conseguir se consolidar, de você construir sua marca, ele faz com que o seu marketing offline funcione muito bem. Hoje, o marketing online e o marketing offline, eles estão andando juntos, né? Então, você precisa fazer as duas, utilizar as duas ferramentas de prospecção. Mas não considero mais que essas estratégias que eram utilizadas antigamente sejam adequadas hoje. Eu acho que nós temos que nos atualizar cada vez mais, utilizar mais as ferramentas online ao nosso favor, né? Mas não considero mais essas estratégias antigas que sejam adequadas para o consumidor. Hoje, o melhor meio no offline de você conseguir essa prospecção é você falar que você é advogado, é você deixar muito bem claro quais são as demandas que você atua. Porque quando a gente fala de direito do consumidor, a maioria pensa que é só em defesa do consumidor, mas esquecem que nós também podemos atuar em defesa do fornecedor, seja no âmbito extrajudicial ou judicial, mas realmente é nós sabermos utilizar a nossa marca pessoal para conseguir essa prospecção do offline também. Quais outros canais de atração hoje você acha que é recomendado utilizar pensando na área do consumerista? Seja offline, seja online, que funciona para você, o que funciona para mentorados seus? Hoje a maior ferramenta, sem sombra de dúvidas, é o Instagram. Não tem nem como falar. Eu vejo todas as minhas mentoradas que estão aqui presentes, que utilizam realmente uma estratégia correta de posicionamento nas redes sociais. Elas conseguem alavancar e prospectar clientes. Eu considero o YouTube uma excelente ferramenta de prospecção também de clientes. E aí, pensando fora dessas redes sociais, é um site, né? Acredito que o site hoje, muito bem elaborado, casado com o Google Ads, faz com que a prospecção realmente aumente num nível considerável. Porque hoje as pessoas, se elas têm um problema, elas estão com o celular na mão, joga na internet, e se você consegue fazer uma estrutura muito bem feita do Google Ads em si e do site para que você realmente esteja lá nos principais, né? Aí o pessoal já vai atrás de você. Então eu considero mais essas estratégias. Além do, igual eu falei, o Instagram, estar presente aqui todo dia, falando sempre sobre uma determinada área, você se posicionar em cima dessa determinada área, faz essa diferença também, para que você crie sua marca e consiga prospecção offline. Show, excelente. Para esclarecer um pouquinho aqui, a Raíssa trouxe vários conceitos aqui, né? Então, ela falou de Google Ads, ela falou de site, ela falou de Instagram. Então, vamos lá, gente. Existem hoje duas formas no digital, tá? E isso fortalece muito o presencial, de se atrair clientes ou na jornada de compra do cliente, né? Ele passa normalmente por elas. Quais são elas? A gente tem as redes de descoberta, onde o cliente ele pesquisa sobre algo e ele acha alguma resposta correspondente à pesquisa dele. Ela deu exemplo aqui, por exemplo, do Google e do YouTube, né? Então, o Google ele tem vários indexadores de informação. Então, se você procura lá, tenho direito a tal coisa, o banco, sei lá, colocou meu nome no Serasa indevidamente.
normalmente ele vai puxar respostas em blogs, sites, que normalmente tem a ver com a resposta que você está procurando. Ele procura informações que têm a ver com a resposta que você está procurando. Então, uma marca, às vezes, ela é descoberta com base na curiosidade de alguém que está pesquisando. Ponto. Ela falou sobre o Instagram. Na jornada aqui, então, de compra, eu estou falando que quando o cliente ele tem contato com uma rede de engajamento que é o Instagram, é uma rede exclusivamente para relacionamentos. Tem que deixar isso muito claro. Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, te acha pelo Google, um blog, entra no seu site, lá tem um contato direto para o WhatsApp do escritório ou para o Instagram, para o perfil do Instagram da pessoa, do sócio do escritório, ou até mesmo o perfil institucional do escritório, onde ela vai ter a oportunidade de se relacionar com você numa fase de descoberta, né? Então, o primeiro passo é você atrair a pessoa, fazer com que ela goste e confie em você, crie uma afinidade. Isso é através dela estar te vendo constantemente, consumindo muitas vezes o teu conteúdo, até que por fim ela te contrata, ela te indica, ou até mesmo te recontrata, até dependendo da situação, de acordo com, de acordo com a necessidade dela, de acordo com a urgência dela, ou de acordo com a oportunidade que ela percebe em relação às soluções que você oferece dentro da tua área de atuação. Então, só para deixar um pouco mais claro isso que a Raíssa falou, então são estratégias complementares que elas são integradas aqui. Não quer dizer que, Lucas, eu já tenho um site, é o suficiente, eu não quero me expor no digital. Pode ser, beleza, a tua marca então pode ser que seja mais frágil, porque você não está se expondo e tem apenas um site, que às vezes nem é alimentado. Não, Lucas, eu tenho apenas o Instagram e aqui já funciona. Por que não ter o site também? É mais um canal para você utilizar na sua advocacia, entendeu? E isso não vale apenas só para a área consumerista, igual a gente está falando. Isso vale para qualquer área, basicamente. É óbvio que as estratégias mudam e sofrem algumas adaptações de acordo com a área de atuação e os serviços prestados do escritório, obviamente. Mas isso a gente gosta de falar que é meio que básico, assim, né? Você tem um canal numa rede de relacionamento e um canal numa rede de descoberta. Seja YouTube, ótimo. Seja site, melhor ainda. Seja os dois, perfeito. Relacionamento, seja LinkedIn, seja Facebook, seja Instagram, ou seja qualquer outra rede que está aí super engajando também. Beleza? Então, hoje, como é que funciona? Quais são os melhores serviços, então, dentro da advocacia consumerista? E em termos de custo-benefício, então? Então, tipo, é aquela advocacia em massa, coisinha pequena, juizadinho, que você vai fazendo e acumulando? Não. É coisa mais complexa, exemplo, uma ação que envolve, às vezes, o médico num erro estético de uma cirurgia ou coisa do tipo. Me fale um pouquinho mais, o que faz sentido, ou em que momento faz sentido? Como é que é essa jornada dentro da advocacia consumerista, pensando no crescimento do escritório? Certo. Eu vou falar da minha história de vida. Eu Por gentileza. comecei com a advocacia de massa. Realmente, demandas de massa, de juizado especial, que são demandas com baixo grau de complexidade. E aí, eu entrei com várias ações relacionadas a um determinado tipo de insatisfação, de problemas de consumidor. Por que eu falo que isso é uma estratégia que funciona? Porque deu certo para mim e eu consegui atingir a minha independência com base nisso. Só que o legal de você começar com esse tipo de advocacia de massa é se você consegue ter uma estrutura para atender a advocacia de massa também. Não é diferente de uma advocacia boutique. E aí, essa base de clientes da minha advocacia de massa hoje faz com que eu atue apenas com demandas que eu compreendo que tenham alto grau de lucratividade para mim, que realmente sejam viáveis para mim. Então, eu falo que a advocacia num todo, ela é feita de testes. Você tem que saber o que efetivamente é lucrativo para você. Se você for pensar em atuar com determinada área de direito do consumidor, não querendo atuar com advocacia de massa, sem sombra de dúvidas, planos de saúde, erro médico e atualmente mexendo com a questão da LGPD, contratos, são demandas hoje muito promissoras. Mas vai de acordo com não digo nem a capacidade
intelectual, nada disso da pessoa. É mais a capacidade física de uma organização, de ter uma estrutura adequada para ela determinar qual é o melhor caminho para ela seguir. Se ela tiver uma equipe, talvez valha a pena fazer a advocacia de massa. Agora, se ela não tem uma equipe, é uma pessoa sozinha, melhor selecionar, escolher quais são as demandas que têm maior grau de lucratividade para que ela realmente se dedique àquilo e escolha dentro do direito do consumidor. Vamos supor que nós vamos falar sobre erro médico. Então, se posicione sobre erro médico como uma autoridade em erro médico para que você consiga essa prospecção com base nisso também. Então, é muito de teste, de você ver o que realmente você gosta de fazer. Eu confesso que eu gostei muito da advocacia de massa, só que eu achei ela desgastante, porque você tem que estar o tempo todo tendo esse contato com o seu cliente e é um atrás do outro, porque nós estamos falando de advocacia de massa. E quando você se torna um advogado mais seletivo, você continua tendo essa demanda alta, mas você escolhe o que você efetivamente quer fazer. Excelente. Vamos supor que eu acabei de sair da faculdade, eu não tenho experiência nenhuma, não fiz estágio nenhuma. A advocacia consumerista é uma boa para começar, mesmo sem experiência? E como é que eu faço para crescer, mesmo não tendo experiência na advocacia consumerista? Eu falo que a advocacia consumerista é a melhor área para você sair da faculdade e começar a atuar. Realmente, pela questão que eu comentei, todo mundo é consumidor, todo mundo tem um problema de consumo, inclusive nós temos nossos problemas de consumo. Então, você se utilizar, inclusive, como um cobaia para você aprender a peticionar, para você aprender qual é a forma adequada de fazer as suas petições, utilizar as melhores estratégias, é o melhor caminho. Para você continuar crescendo com a área de consumidor, é você realmente decidir que você quer ser um advogado consumerista. Que eu falo que é esse o maior baque das pessoas, devido a esse certo preconceito, o mito de que o advogado consumerista ele não ganha dinheiro, as pessoas têm esse receio de se posicionar como um advogado consumerista e aí realmente se fixar nessa área. E aí começa aquela questão de vou fazer um pouquinho de previdenciário, vou fazer um pouquinho de trabalhista, chega numa situação que o seu cliente não sabe o que você faz. Então ele acaba até não te indicando para outras pessoas porque você não se posiciona como uma autoridade em uma determinada área. E essa clareza eu entendo que ela é fundamental, né? Porque isso causa uma confusão muito grande para quem está do outro lado, né? Você já acabou tocando no assunto aqui que eu quero falar um pouquinho, que é o seguinte: como é que funciona a prospecção de outras áreas através do direito do consumidor? Como é que é isso na prática? Então, a pessoa então sai fazendo de tudo um pouquinho, aí vira uma generalista? Não, ela conta com uma parceria, com uma equipe. Como é que foi até, inclusive, a tua experiência, né? Porque eu estou vendo que o direito do consumidor ele tem um ponto em comum, que é o consumidor. Então, ele é interdisciplinar em várias outras áreas também. Como é que foi a tua prática em relação a isso? No início, eu começava fazendo de tudo um pouquinho. Foi quando eu vi que não funcionava assim, não tem como eu fazer de tudo um pouco, porque eu não conseguia me tornar a referência na área que eu gostaria de me tornar. E aí, com o tempo, eu comecei a ter parceiros de outras áreas. E assim que eu me formei, eu já estava num escritório de advocacia em que eu tinha advogados de outras áreas. Tinha uma trabalhista, tinha uma que mexia com tributário, não tinha ainda quem mexia com previdenciário e eu era civilista e focava mesmo no direito do consumidor. E isso eu vi que facilita a vida. Porque todo mundo sai ganhando. Você prospecta um cliente de consumidor, ele vai ter um problema de outra área. E quando você presta um serviço muito bem feito, ele quer você como advogada. E se você indica um parceiro seu para fazer essa atuação numa outra área, ele está satisfeito também. Porque veio de uma indicação sua, você conseguiu humanizar o seu atendimento e fidelizar aquele cliente. Então, hoje, a prospecção, você conseguindo prender esse cliente consumerista, prender no sentido de fidelizar esse cliente, você abre o leque para as outras demandas e tendo parceiros de cada área. Hoje, no escritório, eu tenho um advogado de cada área. Então, qualquer demanda que chegue até mim de um cliente de consumidor, no atendimento, você consegue já pegar outros problemas que a pessoa tem
e outras demandas que você consegue ajuizar para a pessoa além das demandas de consumo. E nisso começa a criar uma rede de parcerias e de ganhos para todos. Tem uma sinergia específica de determinados serviços na área consumerista normalmente ligam a determinados outros serviços em outra área. Você sentiu isso durante a tua atuação ou não? Ou é Não, muito generalizado assim, tipo, acontece de tudo? acontece de tudo. Normalmente, meus clientes de consumidor, eles têm muitos problemas previdenciários e de família. Normalmente tem, mas eu não acredito que tenha uma relação assim específica com determinado tipo de demanda. É muito, eu falo que é geral, porque normalmente a pessoa que chega com um problema, ela tá ali e ela quer desabafar. E eu falo que é esse o segredo do bom advogado. Não é você ter esse conhecimento técnico. Claro que é importante, mas não é isso que vai fazer com que o seu cliente se fidelize a você. É você prestar um bom atendimento. E eu falo que esse é o diferencial de tudo. Esse cliente, a partir do momento que ele se sente confortável com você para compartilhar um problema, que seja um problema de consumo que ele está vivenciando ali naquele momento, ele vai começar, e você retribuiu essa atenção, que é o mínimo que você pode fazer num atendimento, essa pessoa, ela confia em você e aí ela começa a se abrir e compartilhar outros momentos da vida dela. Assim como você pode fazer o atendimento da parte contrária de um processo em que ainda não tem um advogado atuando e ele te procura para ver se consegue fechar um acordo. E eu já tive vários clientes que eram réus de outros casos que vieram até mim. Tudo por causa de um atendimento muito bem realizado. Então eu falo que esse é o maior segredo. E através disso você prospecta clientes de todas as áreas. Show, show de bola. O Bruno Dias, ele acabou de fazer uma pergunta que eu acho que é bem pertinente para isso que a gente está fazendo, né? Falando como é organizar todo um sistema, então, de parcerias. Você falou que tem um parceiro de cada área. Como é que funciona aqui? Vou até voltar na pergunta dele, ó. Como regulamentar essas parcerias, atendimento, gestão documental, gestão financeira e etc. Conta um pouquinho da tua experiência em relação a isso, Rafa, por gentileza. Certo. No escritório, nós temos um estatuto do escritório em que regulamenta todo o nosso sistema de parceria interno do escritório. Então, nós temos tudo muito bem delimitado, quanto é que vai funcionar de percentual para cada advogado, parceiro, quando é o advogado que prospecta, quando é um advogado que realmente passa o serviço para o outro fazer a parte técnica, né? Então, é tudo muito bem estruturado no escritório. E aí nós temos reuniões semanais para que realmente seja tudo muito bem alinhado, quais são as próximas metas do escritório, como que vão ser feitas essas organizações, tanto processuais quanto de projetos do próprio escritório, pensando em uma equipe. Eu falo que o segredo é você sempre pensar na parceria como uma equipe. Inclusive, é isso que eu falo para as minhas mentoradas, quando elas falam, eu não atuo com determinada área, como é que eu vou falar, né, para o cliente que eu não faço isso, que vai ser uma parceira minha? Você vai falar que na sua equipe você tem um advogado que atua com essa área, porque não deixa de ser uma equipe. Então, seria mais nesse sentido. E aí eu que faço a gestão do escritório, que é a gestão financeira através de relatórios, que nós temos relatórios mensais. Eles enviam esses relatórios e aí eu faço toda a parte da gestão efetiva do escritório por meio desses documentos. Por enquanto, não tem um software. Isso é algo que eu estava pensando se eu ia colocar ou não ia colocar, mas hoje funciona muito bem a minha gestão sem um software. Basicamente Mas, é o quê? Um Excel. sim, eu Uma tenho, e planilha. além Uhum. de algumas planilhas até manuais que eu gosto de fazer, relatórios mais, são mais simples, assim, eu falo, né? Mas já comecei, depois de muitas aulas com você também, essas questões do CRM, isso tem me atraído. Hoje não é algo que o nosso cada um tem uma planilha diferente, o nosso cadastro de cliente é feito de uma forma diferente. Nós temos o software de armazenamento de documentos, então tudo ainda não é centralizado, é tudo bem separadinho. Entendi. O Dias até acabou complementando, então os parceiros são internos hoje em dia ou tem parceiros externos também?
tem os dois. Eu tenho parceiros internos e parceiros externos. Os internos são os associados do escritório. Os externos são advogados que atuam em um determinado nicho bem específico, e aí nós fazemos parcerias, eles fazem atendimentos, inclusive, lá no nosso escritório. Mas também tenho, com as minhas mentoradas, essas parcerias para outros estados, porque eu não faço atuação em outros estados. Por escolha própria, não quero atuar devido a não querer ter esse controle de outros softwares que eu não gosto. E aí, através disso, eu faço parcerias com elas para atuarem nos outros estados, de acordo, porque hoje a rede social, ela traz muito cliente. E você não pode fechar a porta para um cliente. Por isso que é a questão de você ter esses parceiros estratégicos em cada estado. Excelente. É importante destacar que o digital ele rompe barreiras, tá? E quando a gente está falando de parceria na advocacia, a gente tem que distinguir bem que não é igual à indicação na advocacia, né? Então, o parceiro aqui, o cliente é de quem traz o cliente, né? Quem está prospectando o cliente, quem é dono do cliente ali, que atraiu através de uma relação de confiança, né? Então, perceba, na jornada de descoberta que eu falei, então ele é atraído por alguém, ele gosta, confia em alguém até que ele quer contratar ou ele quer indicar. Neste caso, vamos supor então que eu estou com uma demanda de previdenciário e vamos supor que a Raíssa, vamos supor que eu sou previdenciarista e a Raíssa então consumerista, do jeito que e eu quero levar um cliente para a Raíssa atender, um cliente que é meu, na área consumerista, que não é uma área que eu atuo. Neste caso, o cliente ele é meu no sistema de parceria. Então, a Raíssa ela terá atribuições definidas num termo de parceria antes, igual ela falou do estatuto histórico dela, já tem trazendo todas essas diretrizes, né? Que lá vai estar bem estabelecido qual que é a responsabilidade de cada lado. Então, o Lucas ele é responsável então pelo cliente, pelo atendimento em conjunto com a doutora Raíssa, até a fase ali de fechar o contrato e também de dar satisfação para o cliente mensalmente do que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor que a gente decidiu que vai ser assim. Ou pode ser aquela parceria que eu falo para o meu cliente, ó, você está comigo, eu entendo o que você está precisando, mas eu tenho uma pessoa melhor do que eu, especialista, para poder te apresentar e te ajudar nessa jornada que você precisa resolver, nessa demanda específica. Mas o cliente ainda ele é meu. Porém, a atribuição de execução praticamente total da demanda é pela Raíssa. Então, o cliente continua sendo meu, a Raíssa está executando. Esse contrato de parceria, ele deve ter, ele não necessariamente tem que ter exclusividade, não é uma coisa que precisa ter, mas ele tem que ter normalmente não concorrência. Porque qual que é a problemática hoje que tem entre os advogados? Eu passo o cliente para o advogado, para ele atuar, um cliente que é meu, né? Uma demanda que é minha e o cliente é meu, mas o advogado ele passa a perna em mim e leva o cliente. Tá, beleza. É só ter isso previsto em contrato ali, porque já traz um pouco mais de segurança para a relação. E fica mais simples de achar parceiros que são realmente firmes e estão alinhados com o teu modelo de negócio, que vão sentir segurança, porque você passa segurança para eles desde o começo da relação. Então, vamos supor que eu sou, mudando a ordem aqui, né? Eu sou advogado previdenciarista, então, e a Raíssa, tudo que vem de previdenciário, ela passa para o meu escritório. Perceba, às vezes 80% da demanda de um escritório, ela é proveniente de parceiros e aqueles clientes ali que eu acabo atuando com eles, em prol deles, nas demandas deles, eles não são meus, mas eles alimentam o escritório como se fossem. A pessoa que está recomendando o cliente, ela vai analisar. Eu não tenho essa área aqui, não é minha expertise. Eu sou focado nessa daqui, posicionado nessa daqui. As pessoas reconhecem a minha percepção, a minha expertise, a autoridade daquela área ali, daqueles serviços ali. Então, ao invés de estruturar, contratar alguém, gastar energia com isso, eu vou simplesmente delegar para um parceiro que vai sair elas por elas no final das contas. Eu vou estar tirando toda a minha parte de custo e etc. e passando para ele e recebendo também por isso. E o cliente é meu. Por quê? O cliente ele tem um tempo de vida jurídica muito longa, né? Então, tipo, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente precisa, muitas vezes, de
um advogado ali em determinadas situações. Seja ali no divórcio, seja no casamento, seja no inventário, seja no... Tá precisando de advogado o tempo durante a vida. Só que a gente não é bom em tudo como advogado. A gente é bom em determinada área, em determinado serviço ou em determinado público que a gente resolveu focar. Mas existem outras pessoas que vão ser bons em várias coisas. Então, tipo, cada um é bom em uma coisa, a gente consegue achar esses parceiros. Durante o tempo de vida desse cliente, é importante que ele mantenha o relacionamento com você e você vá administrando, fazendo gestão das necessidades dele no decorrer do tempo. Mas o que não pode faltar é esse relacionamento de confiança com o advogado dele de origem. Muitas das coisas você vai conseguir resolver para ele. Não precisa ser necessariamente um super especialista numa área para poder tirar uma dúvida, entendeu? Obviamente, né? Então, não é o tempo todo procurando parceiro para tudo e pronto, acabou, né? A gente também não é bobo, né? Para não falar outra coisa. A gente faz 5 anos de faculdade de direito, às vezes para entender pelo menos o básico, né? Sim. Das outras áreas também. Mas nesse caso você cria uma coisa que a gente chama que é o lifetime value, né? Então, o tempo de vida desse cliente dentro da tua base. Quanto mais tempo você tem esse cliente dentro da base, não faça o que muitos advogados, tenho certeza que ninguém aqui nessa live está fazendo isso, que é, no fim da demanda, colocar o cliente no arquivo morto e perder o contato com ele. Por quê? Você teve todo um CAC, né, um custo de aquisição para conseguir atrair aquele cliente e de repente acabou a demanda, você simplesmente arquiva a ficha dele ali, pronto, acabou, perde o contato. Essa pessoa, a próxima vez que ela tiver uma demanda jurídica, que não necessariamente vai ser na mesma área que você atua, ela às vezes não te procura. Porque você simplesmente parece que você matou ela, junto com o arquivo morto aí. E ela foi embora. Entendeu? E nisso você perde oportunidade, né? De continuar monetizando com aquele cliente no decorrer da vida dele. Então, E, acho que é uma e coisa interessante a destacar. e o cliente, é a questão da gente fidelizar esse cliente, né? Quando esse cliente ele tá fidelizado, ele vai ter um problema ali no futuro, não só problemas, né? Que a gente pensa em advogado, a gente pensa só em o advogado tá ali para resolver problemas. Mas tantos momentos da vida dele, ele vai precisar de um advogado e você precisa ser a primeira pessoa que ele vai lembrar como advogado, por mais que tenha concorrência no sentido de grande quantidade de profissionais atuantes, né? Mas você tem que ser aquela pessoa que na cabeça dele, independente, inclusive da área que ele vai ter esse problema, ele vai entrar em contato com você e vai falar: olha, eu tô com esse problema, você resolve isso? E aí, se você não faz, você passa para um parceiro seu. Só que esse que é o problema que eu falo da maioria dos advogados, é não pensar nessa questão da fidelização e eles realmente colocam no arquivo para fazer essa prospecção inicial do cliente, né? E fica na luta, prospectando, prospectando, sendo que, na verdade, talvez a base que ele já tem já é o suficiente para a advocacia dele ser sustentada, né? E ele quer sempre mais e esquece do que já conquistou. Exatamente. Raíssa, o que você considera diferencial competitivo hoje numa advocacia consumerista? Atendimento. Eu considero que o atendimento é a chave para você conseguir prospectar efetivamente, principalmente no marketing offline. Se você presta um atendimento muito bom, o boca a boca ele é muito satisfatório. Tanto que hoje, embora eu seja muito atuante nas redes sociais, o meu marketing offline ele é muito maior do que o online. E por isso que eu sustento que tem que ter as duas formas de marketing. Mas o atendimento, inclusive, de um cliente que vem através de uma rede social atrás de você, se você presta um atendimento adequado para ele também, faz com que esse cliente não queira outro advogado. Ele não busca preço, porque você fez um atendimento muito bem feito. Até nos momentos que eu falo que a gente nem não pode fazer isso. Você está na correria, um cliente te ligou, você não poderia atender o seu celular naquele determinado momento, ou não poderia responder uma mensagem naquele determinado momento. Mas é saber o timing correto de você fazer tudo muito bem feito e prestar esse atendimento muito bem realizado. Então, na minha opinião, seria o atendimento. E quais são os desafios que você enxerga hoje no mercado da advocacia consumerista? Hoje, eu falo que título
já não está sendo um diferencial se a gente for parar para analisar a questão das redes sociais, né? Como assim, doutora? Não pode ter mais uma pós, um mestrado? Como é que isso funciona na prática? Na prática, eu vejo muitas pessoas que não têm, que simplesmente acabaram de se formar e que hoje se posicionam muito bem no digital e Uhum. conseguem ter a mesma aparência, vamos dizer assim, de uma pessoa que tem ali uma pós-graduação, tem um mestrado, tem um doutorado, devido à forma de se posicionar estrategicamente e também de realmente conseguir compartilhar a informação de uma forma mais adequada. Então, não deixo de falar que, obviamente, um título é importante, mas para outras finalidades, não mais para essa questão da prospecção de clientes. É mais a forma que você se porta e que você se posiciona que aí atrai um cliente. Então, acredito que seja isso. O título sempre foi algo que, na minha concepção, era algo muito importante. Tanto que eu tenho três especializações. Eu tenho em direito do consumidor, tenho direito do trabalho e processo do trabalho e direito empresarial. Sempre foi algo que eu queria ter. Só que hoje eu vejo que para essa finalidade, se o seu objetivo efetivamente é apenas atuar na advocacia, o título não mais importa. Entendi. Me diga uma coisa, o que que você diria para a Raíssa lá do primeiro ano de advocacia? Arrisque-se mais. No meu primeiro ano de advocacia, o Facebook ainda era mato. Não tinha praticamente ninguém mexendo com o Facebook na época. E eu já queria começar a criar páginas, começar a criar publicações nesse sentido, porque o que eu conhecia tinha uns 3, 4 advogados só realmente trabalhando com o Facebook. E aí, na época, eu fiquei com medo, porque ninguém fazia. Como assim eu ia fazer algo diferente? Na minha cidade, ninguém fazia também. E na época, eu fiz uma consulta com o TED, eu tenho essa consulta até hoje, para verificar se seria possível compartilhar essas informações através do Facebook. E na época, me falaram que não poderia, era bem limitado, né? Tudo era muito limitado e o Facebook era ainda algo novo. E aí, se eu tivesse começado lá atrás, se eu não tivesse medo, eu não sei onde eu estava hoje. Era uma proporção assim muito grande, porque olha o nível que as redes sociais hoje chegaram, né? Então eu falo que se arriscar. O problema das pessoas é ter medo, ser bloqueado por esse medo e hoje, se você não arrisca, você não sabe onde você consegue chegar. Show. O que que você não recomenda para quem está começando a advocacia consumerista? Para a gente finalizar aqui. Que eu não recomendo. Ter medo. Na verdade, as pessoas que começam na advocacia consumerista, elas têm um certo receio de não ser capaz de atuar com essa área, ou de não ser capaz de ganhar dinheiro, de não ser capaz de se sustentar, né? De ser uma área que você vai fracassar. Então, eu falo que se a pessoa realmente é apaixonada pelo direito do consumidor, ela tem que se dedicar, porque as coisas acontecem, mas se ela tem medo, se ela tem e é insegura, tem a incerteza de ser uma área promissora, não vai dar certo, porque nem ela confia naquela área. Então, se a pessoa realmente se dedicar, se ela realmente demonstrar essa paixão pela área para outras pessoas, só tende a crescer e aí o posicionamento da pessoa é melhor, a autoridade dela cresce, automaticamente a prospecção e o dinheiro que ela vai ganhar, né? Porque todo mundo só quando fala pensa nisso. O direito do consumidor não é promissor. E sim, é muito promissor. Show, show de bola. A gente já está com 40 minutos de live aqui. Obrigado pela presença de todos até o momento. Raíssa, tem alguma coisa antes da gente finalizar que você gostaria de falar que eu não perguntei, que você acha que é super importante para quem está atuando na área? Tem. Sobre precificação. As pessoas elas têm muita dificuldade em saber fazer uma precificação correta, principalmente quando é relacionada ao direito do consumidor. E aí tem a falsa crença de que o advogado consumerista só pode cobrar no final. Eu falo que o segredo não é a dificuldade de você prospectar cliente,
é mais você saber cobrar adequadamente de cada cliente. E se você sabe, qualquer área se torna promissora, inclusive o direito do consumidor. Então, eu falo para eles se atentarem a essa questão da precificação, estudar a precificação de uma forma muito adequada, porque aí o direito do consumidor realmente vai ser uma área muito lucrativa. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença. Raíssa, muito obrigado pela sua presença, tá? Sempre uma satisfação muito grande. Estamos aqui à disposição, a CAP está à disposição para você, advogado, que está querendo aí alavancar o teu negócio, né? Prospectar mais clientes, fortalecer mais a tua marca. Só conversar com a gente, manda um direct. Conversa com a Raíssa também, a Raíssa é cliente da casa aqui, por isso que ela é a convidada de hoje. Estamos à sua disposição. Uma excelente quinta-feira, acho que é quinta, né? Já estou quase perdido aqui já. Para Sim, todos vocês, feriado no meio da semana bagunça um pouco o calendário, né? E sim. tenha uma excelente noite, tá? Obrigado e até a próxima live, até o próximo conteúdo. Forte abraço. Tchau, 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 tchau. gente. Muito obrigada.